Olá pessoal, boa noite, graça e paz. Quem está chegando aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo. Você está no Culto à Viva da Comunidade da Graça aqui em São Mateus. Nós estamos agora no mês de janeiro, dando continuidade à série de mensagens Heróis da Fé. Então, se você não assistiu, chegou aqui hoje, volte lá depois, tem a série toda em dezembro, cada semana uma palavra abençoada, onde nós estamos aprendendo com os heróis da fé, que se encontram em Hebreus, capítulo 11, aprendendo a história de Abel, de José, de Josué, de Enoque e tantos outros heróis da fé, onde nós vamos tirar lições preciosas aí para a nossa vida. Então, vamos começar o ano aí com palavras de Deus, trazendo firmeza ao nosso coração e propósito na nossa vida. Mas antes disso, eu quero te pedir aí para você poder compartilhar este vídeo, essa mensagem. Eu tenho certeza que ela vai abençoar o seu coração. Então não deixe de abençoar a vida aí da sua família, dos seus amigos, daquele colega de trabalho. Então compartilhe esse vídeo. Curte essa mensagem, assim o YouTube entende que é relevante e consegue entregar mais essa mensagem do Senhor. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que você possa receber sempre os nossos cultos quando nós estivermos aí ao vivo, ok? Então fique agora com a nossa palavra desta noite. Antes disso, um recadinho especial, deixe seu pedido de oração aqui que nós estaremos intercedendo por você. Temos uma equipe intercedendo nas células de segunda-feira, então deixe o seu pedido de oração para que nós possamos orar aí e pedir ao Senhor que alcance aquilo que você precisa. Então, agora sim, vai lá, compartilha com todo mundo e vamos à palavra. Fique agora com o culto à Viva. Boa noite, graça e paz. Meu nome é Valdemir, sou junto com minha esposa, supervisores da Branca. E nós que somos jovens, adolescentes e teens, nós estamos aí nessa série de mensagens a respeito dos heróis da fé. E baseado lá no livro de Hebreus 11. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de Josué. É muito interessante porque alguns personagens
eles têm um destaque maior. Talvez Josué não tenha um grande destaque, mas nós vamos aprender 3 lições hoje que vão impactar a nossa vida. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, é um versículo que nós conhecemos muito, que diz assim: Ora, não te ordenei ser forte e corajoso, não temas e não te apavores, porque o Senhor, o teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Então nós vemos que nesse rol de heróis, de grandes homens, grandes personagens, aparece também Josué, que foi um homem que estava ali ao lado de Moisés. Agora vamos falar de 3 pontos que são importantes para que nós possamos avançar na nossa fé. Primeiro ponto que eu quero falar com você é sobre o discipulado. Josué, ele era um discípulo de Moisés. Ele andava com Moisés por toda parte. Em toda a história nós vamos perceber que Josué estava ali andando com Moisés. E Moisés exalava a presença de Deus. Imagina só você estar ao lado de alguém que exala a presença de Deus, que tem intimidade com Deus. E Josué, ele foi forjado, ele foi formado, instruído por alguém que tinha essa intimidade com Deus. Muitas pessoas, elas podem até andar com pessoas que amam a Deus, mas a grande questão é se nós conseguimos absorver tudo isso que essa pessoa tem. Josué, ele soube absorver, outras pessoas não. Se nós pegarmos, por exemplo, Judas, ele andou com Jesus, ele viu milagres, ele viu coisas extraordinárias acontecendo, ele foi instruído assim como os outros discípulos, mas Judas preferiu seguir o seu próprio caminho. Um outro personagem que eu quero trazer aqui para vocês, para exemplificar isso, é Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e chegou um determinado momento que não se encontrou mais Enoque. Ele foi arrebatado, ele foi levado para perto de Deus. Então assim, nós temos a oportunidade de andar com pessoas que amam a Deus. Nós podemos ser amigos de pessoas que são amigas de Deus. E Josué era esse tipo de pessoa, que era amigo de Moisés, discípulo de Moisés. E Moisés era um homem que levava a sério o Senhor, levava a sério a sua missão, levava a sério aquilo que o Senhor tinha confiado em suas mãos. E Moisés tinha comunhão com Deus, intimidade com Deus. Isso precisava ser muito considerado por Josué. Josué, ele enxergava isso, que mesmo em meio às tantas situações, ele continua vendo Deus agindo. E tem um episódio lá no Antigo Testamento que Deus havia falado para Moisés assim, mande espias à terra prometida, Canaã, terra que eu prometi aos seus pais, que eu vou dar a vocês. Foram 12 homens. 10 homens voltaram com um relatório negativo. Nesse relatório nós temos que ponderar algumas coisas. O relatório era real, era verdadeiro e era preciso considerar o que eles tinham visto. Era uma terra que emana leite e mel, era uma terra com muitas coisas boas, porém, se nós olharmos para aquela situação, havia muitas adversidades, por causa de gigantes e tudo mais. Mas é interessante que Josué e Caleb, eles voltam e trazem um relatório diferente. Eles não esconderam que havia dificuldades e adversidade, mas eles preferiram enxergar a promessa de Deus diante daquele desafio. E nós podemos ver que diante disso, Josué, ele enxergou, em meio àquela adversidade, às dificuldades, ele enxergou que o reino de Deus poderia avançar, que a promessa de Deus podia cumprir na vida dele e na vida do seu povo. Porque Josué, além de ser discípulo de Moisés, Josué, ele era uma pessoa disciplinada, Josué era obediente e submisso, ele era ensinável e ele tinha visão de reino. E nós precisamos, hoje, ser pessoas assim, discípulos de Jesus,
nós precisamos ser ensináveis, nós precisamos ser comprometidos, obedientes e ter visão de reino. Agora, muito interessante que já bem próximo à conquista da terra prometida, nós vemos que Moisés morre. O mentor de Josué morreu. E aquilo abala a vida dele e de todo o povo. Eles ficam sem rumo, eles ficam tristes, eles ficam em luto. Afinal de contas, morreu um homem de Deus. Quando nós perdemos alguém muito próximo de nós ficamos desnorteados. E isso é normal. É normal a gente ficar meio que desorientado, sem saber o que fazer. Mas o Senhor chega até Josué e dá um chacoalhão nele. E diz assim para ele, olha, o meu servo Moisés está morto, mas você levanta e segue em frente. Eu tenho uma missão para você. Muitas vezes nós vamos passar por adversidade, nós vamos passar por situações que vão nos deixar tristes, aflitos, desanimados, porém, nós precisamos reerguer, buscar forças no Senhor. E o exemplo dos nossos mentores, dos nossos líderes, que foram firmes, fortes, corajosos e seguir em frente, porque a missão é para o reino, não é para um indivíduo, é para o reino. E Josué entendeu isso. Então, mesmo diante da morte de Moisés, o seu mentor, o seu discipulador, ele levanta e fala, não, eu vou seguir, eu vou continuar. E nós vamos vendo, então, uma série de milagres acontecendo após essa sua decisão. Ele junta o povo, atravessa o Jordão em direção a Canaã para guerrear contra os seus inimigos. E aí nós chegamos no nosso segundo ponto, que é a missão. Josué, ele entende que a missão não era para Moisés somente. A missão, a promessa não era só para os patriarcas, mas era para o povo. Muitas vezes nós entendemos que a missão que Deus nos dá, o chamado que Deus nos dá, é para nós, é para cumprir ou para nos satisfazer os nossos desejos. Quando, na verdade, a missão que o Senhor nos dá é para que o seu reino cresça. Então, nós precisamos andar em unidade. Nós precisamos trabalhar no coletivo. Nós precisamos entender que nós precisamos crescer como igreja, como reino do Senhor aqui na terra. Avançar as estacas da tenda para além do nosso limite. Nós podemos avançar, mas como reino. Uma só pessoa, ela vai falhar. Uma só pessoa pode morrer e o projeto se perder. Mas nesse caso, havia uma promessa de Deus para o povo. Não era para um homem, é para o povo. E Moisés sabia disso e tinha instruído Josué em relação a isso. E quando Josué se vê diante da dificuldade, diante do seu mentor morto, ele sabia que a missão de conquistar a terra não era para ele, não é para a sua casa somente, mas era para o povo, é para o reino avançar. Então ele continua a compartilhar desses sonhos, ele continua a trabalhar diante dos líderes, das tribos, para que houvesse unidade, para que houvesse a mesma conversa, a mesma língua, o mesmo relacionamento. Havia dificuldades, sim, grandes batalhas também, mas eles sabiam que havia uma promessa. E diante daquela promessa, eles precisavam continuar avançando. E aí nós podemos ver que muitas vezes, diante de uma dificuldade, diante de uma missão, muitos líderes, ou muitas pessoas mesmo, comuns, elas preferem buscar a sua causa própria. Talvez Josué olhasse para tudo aquilo, atravessou o Jordão, chegou na terra prometida. Beleza, pessoal, chegamos. Agora cada um lute a sua guerra, trave a sua batalha e eu vou cumprir a minha missão, para mim tá bom aqui. Mas não, ele pensou que no corpo, ele pensou que no reino. E aí ele continua impelido pela mesma garra e disposição que estava sobre Moisés. Ele continuou guerreando, ele continuou trabalhando e mostrando
na sua vida, como exemplo de vida, que a responsabilidade do reino de alcançar a terra prometida era para todos. E ele sabia dos desafios, ele sabia das complicações, ele sabia da força do inimigo, ele sabia que o seu povo travava batalhas internas, mas ele não recuou, ele continuou avançando, ele continuou crendo que Deus estava com ele. Mesmo diante de todo esse cenário de guerras, mesmo diante de todo esse cenário de murmuração, porque se o povo murmurava tendo Moisés como um profeta, imagina agora como Josué, como que a coisa não acontecia, mas mesmo assim ele continuou firme no propósito, sabendo que Deus estava com ele, assim como estava com Moisés, Deus estava com ele, porque ele sabia que havia uma promessa, e nós temos uma promessa, e diante dessa promessa, diante dos desafios, diante da missão, nós não somos daqueles que recuam, que voltam atrás, mas nós vamos avançando. E quando ele percebe isso, quando ele entende isso, ele reúne então os líderes da tribo, ele revê o planejamento, ele olha para aquela terra, ele olha para os inimigos, ele tem as suas anotações de quando ele foi enviado para espiar a terra, ele traça um planejamento, ele arquiteta um plano junto com os seus líderes e ele vai para a guerra. Ele sabia das suas limitações, mas ele sabia também em quem ele cria. Ele sabia quais eram os seus suprimentos, quais eram as armas que ele tinha à disposição. Então ele foi para a batalha, porque ele sabia que nessa batalha, que quem iria vencer a batalha não era ele, a força do seu braço, mas o Senhor. E aí nós vamos para o terceiro e último ponto, que é o legado. Depois que passou a guerra, depois que os inimigos já estavam todos exterminados e começou a haver então a distribuição das terras, das tribos, ele foi assentando cada um no seu lugar, ele então reúne novamente o seu povo, já nos textos finais de Josué, do livro de Josué, ele reúne o povo, ele começa a trazer à memória tudo aquilo que eles tinham passado. Então ele começa a relembrar, olha, Deus esteve conosco durante o deserto, Deus fez milagres, Deus venceu guerras, Deus trabalhou no nosso meio, Deus proveu as necessidades. Então ele começa a trazer tudo isso para esse ambiente onde ele estava reunido com o povo. Ele começa a trazer isso para que o povo entendesse que o fato deles estarem ali agora, na Terra Prometida, só foi possível porque a mão do Senhor estava com eles, porque a promessa de Deus estava se cumprindo na vida deles. E então, ele traz todas essas instruções que o Senhor tinha dado para Moisés, ele traz para esse ambiente onde eles estavam, e eles começam a compartilhar das dificuldades, mas mostrar que as limitações que eles tinham só seria possível vencê-las com a mão poderosa do Senhor. E foi o que aconteceu. Então, depois que todas as tribos estavam já acomodadas, cada um nas suas casas, nas suas vilas, então Josué entendeu que era o momento dele também ter o seu momento de descanso. E aí é algo muito importante que nós temos que prestar atenção. É o nosso legado. Ele instruiu os seus líderes, ele deixou as orientações para os líderes de todas as tribos, mas ele também deu uma atenção à sua casa, à sua família. E aí ele diz assim, pessoal, diante de tudo isso que nós vivemos, diante de todas as dificuldades que nós passamos, diante de todas as artimanhas do inimigo, agora nós estamos aqui, na Terra Prometida. A promessa do Senhor se cumpriu em nossas vidas. E agora nós vamos voltar atrás, servir os deuses das nações? Nós vamos olhar para o mundo e achar que as coisas do mundo são mais importantes que a de Deus? Ou nós vamos continuar servindo ao Senhor? Eu não sei vocês. Ele diz bem assim, eu não sei vocês, qual a decisão que vocês vão tomar. Isso é algo particular de cada família, de cada casa. Agora, uma coisa eu posso garantir para vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Depois que ele venceu todas as batalhas, depois que ele venceu todas as guerras, todas as dificuldades, ele poderia ter relaxado. Agora chegou o momento de eu descansar. Sim, eu vou descansar com a minha família. Porém, eu e a minha casa continuaremos fiéis. Vamos continuar perseverando, vamos continuar crendo que Deus continua sendo Deus e vai continuar agindo na nossa casa, na nossa família, na nossa nação. Então esse legado, ele passou para os líderes e passou para a sua família, para os seus filhos. E o que nós podemos concluir depois disso tudo? Que Josué é um exemplo de fidelidade a Deus e fidelidade a seu mentor. Hoje em dia é muito difícil encontrar homens que são fiéis a Deus e fiéis aos seus líderes, que honram os seus líderes, que respeitam os seus líderes, que se comprometem, que são zelosos com a obra de Deus. Tem tanta gente envolvida com a obra da igreja, mas não está envolvida com o Deus da igreja. Tem muita gente envolvida com a obra, com as atividades da igreja, mas não estão envolvidas com o seu pastor, com sua liderança. Estão ali querendo uma oportunidade, como se fosse uma empresa, para crescer, para se aparecer, para brilhar mais. E nós aprendemos em Josué que não é o individual, é o coletivo. Que nós temos a quem prestar contas, ao Senhor, à nossa liderança. E Josué, ele demonstra isso na sua caminhada. Ele foi fiel ao Senhor, fiel ao seu mentor, mesmo diante do luto, mesmo diante da perda. Ele não hesitou em cumprir o seu chamado. Quantas vezes nós perdemos financeiramente, perdemos amigos, perdemos alguém da família? Isso mexe conosco? Claro que sim. Mas isso não pode ser um limitador. Nós temos que continuar a fazer a obra do Senhor, a cumprir o chamado que Ele nos encarregou, a missão que Ele nos deu. E foi isso que Josué fez. Ele seguiu aquilo que estava proposto pelo seu mentor e pelo Senhor. Ele sabia da adversidade e diante da adversidade, ele sabia que precisava seguir sendo forte. Ele precisava ser perseverante. Ele precisava ser confiante. Havia um povo que olhava para ele. Quantas pessoas têm olhado para você e têm visto em você talvez fraquejando, querendo desistir, e isso tem impactado a vida de outras pessoas. Talvez você não perceba, mas na sua casa, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, os seus amigos na empresa, até mesmo na igreja, na célula, as pessoas talvez estejam olhando para você, você talvez nem esteja percebendo. Mas quando você se posiciona diante da dificuldade e diz assim, eu estou passando por isso, não estou enganando a mim mesmo, eu estou passando por isso, mas em Deus eu sou forte. No Senhor, que é a minha rocha, a minha fortaleza, eu vou continuar. E Josué, diante do luto, diante da perda, diante da adversidade, diante do seu povo, que era um povo atribulado, diante dos inimigos, ele manteve-se forte, confiante, crendo que Deus iria levá-los até a terra prometida. E então nós, hoje, precisamos crer que assim como Deus foi na vida de Josué, nós precisamos ser discípulo. Nós precisamos honrar a nossa liderança. Nós precisamos cumprir o nosso chamado. Deus confiou a nós uma missão. Nós precisamos cumprir o nosso chamado. E por fim, nós precisamos entender que as coisas não são só para aqui e agora, mas nós temos que olhar para o futuro. Nós temos que deixar um legado. Nós temos que deixar marcas nas pessoas, marcas positivas, que elas possam se lembrar de nós lá na frente, falar, aquele líder, aquele meu amigo, aquele meu pai, meu esposo, minha esposa, marcou a minha vida.
E nós precisamos, em Deus, esperar em Deus, que tudo é possível àquele que crê. Deus abençoe você e uma ótima semana. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa